Vem acompanhar mais uma decoração de bolo comigo. Esse é um bolo masculino. Primeiro, sempre eu passo uma pré-camada, né? O bolo aí já está pré-pronto, que é para tirar aqueles farelos, né? Eu não filmei fazendo isso, que é uma coisa bem fácil, mas em outros trabalhos eu tenho fazendo desde o início. Mas aí eu já coloquei um chantilly poroso mesmo, chantininho, né? Sem ser hidratado. Esse que eu tô passando agora, ele já tá hidratado. Esse bolo é um bolo degradê. Ele é para um homem, né? A esposa dele, no caso, minha cliente, mandou a foto de referência. E ele é um azul com branco. Tem mais azul do que branco. Eu poderia ter colocado na manga de confeitar, né? Só que como são várias cores, eu ia ter que ter 3 cores, ou seja, sujar 3 sacos de confeitar, ou tá reciclando o mesmo, né? Lava, tira o excesso da gordura, né, do chantilly e também da água com papel toalha. Não precisa lavar com detergente, só tirar e dá para utilizar o mesmo saco. Porém, eu não quis fazer isso, né? Eu quis poupar tempo e depois de uma certa experiência, a gente acaba desenvolvendo assim a habilidade para colocar sem o saco de confeitar. Porém, a maioria dos meus bolos eu sempre coloco a cobertura com saco de confeitar, é muito mais prático. Nesse caso aí, como são mais de uma cor, aí eu preferi fazer assim, tá? Porque ele é um degradê de tons azuis. Porém, embaixo é branco. Depois eu vou fazer algumas modificações. Eu só não vou mostrar a foto de referência porque essa minha cliente é uma pessoa próxima. E ela mandou a foto neste meu celular que eu estava filmando, que é o meu celular pessoal. E eu tenho um outro aparelho, mais velhinho, que eu deixo para encomendas, um número diferente. Aí quando tá lá, sempre eu mostro aqui no vídeo, né? Eu mostro o celular com a foto de referência. Apesar que ele mudou um pouco da referência, porque o que ela mandou pra mim, ele tinha brilho, né? Brilho que eu falo glitter, né? Só que ela falou, não, meu esposo não gosta muito dessas coisas, de glitter, então não coloca. Eu falei, tudo bem, mas os tons de azul pode fazer. Aí sempre a gente fica olhando a referência, mas claro, né? Com o nosso jeito, com o nosso toque, porque um bolo nunca fica igual ao outro, mesmo que seja a mesma confeiteira, né? Que faça os mesmos. Enfim. Aí eu tingi com azul anis. Inclusive eu preciso até repor alguns corantes, que é um azul muito bonito que a gente utiliza bastante. Se quiser cor clara, coloca pouquinho, né? E cor escura, só é colocar mais e fazer misturinhas. Esse azul aí, eu misturei o azul royal, se eu não me engano. Na verdade, eu acabei esquecendo de gravar as cores dos corantes. E eu tingi mais, né, porque ele era pro topo e também para pegar na lateral. Eu coloquei no topo e vou espalhando, né, com a espátula, tirando o excesso, porém esse excesso ele vai voltar para a lateral. É muito mais trabalhoso, eu confesso, de fazer assim com a espátula. Porém, o chantininho tem que estar na textura correta, né, para não estar escorrendo, não estar caindo. Às vezes, se misturar um tom sobre tom também não tem problema, mas tem que estar hidratado no ponto certo, né? Como eu sempre falo, eu hidrato o meu chantininho eu bato na batedeira o chantilly com o leite em pó. E depois dele batido, eu deixo ele bem poroso, né? Quando faz o buraco na batedeira. E fica um buraco no meio, né? O chantilly. E depois, separado nas minhas vasilhinhas, eu misturo leite condensado e água, aos pouquinhos, né? O leite condensado não é só para hidratar, e sim para dar um sabor a mais no chantininho, que fica muito mais gostoso. Mas há quem só coloque água, né? Eu gosto de colocar mais leite condensado do que água, porque fica mais gostoso. E assim eu vou alisando, né? Vai subindo as bordas aí, mas aí eu vou tirar o excesso, apesar que depois eu deixo bordas desconstruída, né? Que eu gosto muito, poupa o trabalho da gente estar alisando muito. E eu sempre deixo umas bordinhas quando o bolo pede, né? Mas tem encomenda que não dá, tem que ficar sem borda e bem lisinho. Nesse caso aí, ele tinha que ficar lisinho no centro, porque eu vou escrever no bolo. Por mais que não vai dar muito para vocês verem, que eu coloquei o tripé no lugar errado, não vai dar para vocês verem eu escrevendo totalmente. Mas no próximo vídeo eu já sei que eu tenho que colocar do outro lado, vocês vão entender. E assim eu vou alisando, né? Vocês viram que já foi ficando um degradê, é bem bacana, porém dá mais trabalho, né? Isso aí você tem até que cobrar mais também,
porque você está utilizando mais de um corante, enfim, isso é uma sugestão, tá? Porque eu mesma acabo nem cobrando a mais, eu já passo um valor X de acordo com a decoração e o que eu vou gastar. Aí, né, eu tô com a minha espátulona pra deixar bem liso em cima, né, porque eu vou escrever. Quando a gente não vai escrever, a gente pode fazer ondulações em cima ou passar um pincel de silicone que facilita muito as imperfeições, né, a esconder. Mas o que faz o bolo ficar liso em cima é bastante chantininho. E meus bolos eu não gosto de colocar muita cobertura. Mas esse aí pede muita cobertura, que é para ficar lisinho, né? Não muita, mas o suficiente para ficar lisinho. Porque se não tiver suficiente, essa espátula não consegue alisar. Nenhuma espátula consegue alisar. E aí eu vou cobrindo as imperfeições, né? Porque sempre aparece alguma bolha. A gente tem que dar uma furadinha com a espátula e colocar mais chantininho. Eu tô utilizando a mesma panelinha ali, né, que tem tom branco, tem o tom azul, tá separado, porém, eu tô utilizando a espátula, por isso tá ficando branco em cima, mas depois eu vou passando azul escuro até ele ficar o mesmo tom. Eu não tô acelerando nessa parte pra vocês verem, né, que é trabalho de formiguinha, você vê. Onde eu vejo imperfeição, eu vou lá, fui no chantininho branco e estou cobrindo as imperfeições. Se fosse um bolo que tivesse um trabalho de bico embaixo, eu já nem precisaria, né? Porque vem o trabalho de bico, então esconde. Ou um topo de bolo, que não vai ter, né? Não vai ter topo de papel. Inclusive, o início ela pediu um topper de papel, que eu iria fazer naquele papel laminado, prateado. Só que o meu tempo estava muito corrido e assim, a escrita no bolo hoje está mais em alta, né? Então, seria mais trabalhoso, na minha opinião, mexer com papel, recortar, fazer tudo manual, aqueles nomes, que é bem mais difícil, a idade. Aí eu mandei uma mensagem para a cliente, eu falei, você não quer que eu escreva no bolo? Ela falou, pode ser, porque aí fica tudo comestível, né? Então foi bem mais prático para mim. Por mais que eu ainda trema na base para escrever até hoje, tá? Com 7 anos de confeitaria, mas não é há 7 anos que eu escrevo, é até pouco tempo, apesar que vem aqueles bento cake, que eu já escrevi bastante, mas sempre dá aquele frio na barriga, né? Não tem como. Cada decoração é única e a gente fica com aquele frio. E assim eu vou alisando, porque aparecem as imperfeições, né? A gente sempre tem que estar deixando tudo bonito, né? Pra no final você olhar e ver que ficou um trabalho legal. Aí eu vou passando o azul escuro e você vê que vai aumentando o bolo, né? Ele dá uma crescida, por quê? Por conta da cobertura de cima, né? E a gente vai alisando, passando a espátula. E também, quando deixa as bordas sem estar muito lisinhas, dá a impressão que o bolo está mais alto. Esse bolo pesou 2.700. Ele parece um bolo pequeno, mas ele pesou bem, até porque é 4 leites com morangos frescos, né? Inclusive tem fotos do recheio, foto dos meus bolos lá no meu Instagram, tá? Vocês me seguem, Ateliê Pura Delícia. O mesmo nome do meu canal, mesma fotinha do meu canal. Vocês seguem, lá tem todas as minhas fotos. Vocês podem deixar dúvidas lá no meu direct que eu respondo, tá? E também sigo de volta. Mas é isso, pessoal. A gente tem que se dedicar a cada modelo, né? E dar o nosso toque, o nosso jeito. Eu falo que eu tenho uma foto de referência, mas você não vai falar pro seu cliente que você vai fazer igual, porque não tem como, né? Não é uma réplica, é cada um com o seu jeito, o seu dom. Claro que quando tem topo de bolo, quando é uma festa de criança, sempre fica bem parecido, né? Mas a gente não pode falar, vai ficar 100% igual, porque é uma arte, né? É como um artesanato, nunca um é igual ao outro, o bolo é a mesma coisa. E aí eu vou alisando, né, o quanto for necessário com a minha espátula. A minha primeira espátula, eu tenho uma de inox, mas não gosto dela. Uso às vezes para uma vez ou outra, ou para outros fins, mas eu gosto dessa de acrílico. Inclusive até aquelas baratinhas de plástico eu também tenho, umas brancas que vem o kit, também serve, né? A gente pode começar com coisas baratas. O importante é começar. Esses pratos mesmo aí, eu vim ter esses pratos, esses cake bird personalizado agora. Esses pratos aí eu comprei, graças a Deus apareciam umas pessoas que vendem aqui na minha cidade, porque pela internet sai caro por conta do frete. Eu achei e pedi, acho que foi em dezembro,
esses pratos, esses cake bird, mas antes eu já usei pratos de papelão, uso aqueles cake bird laminado, né? Porém, esses aí, se você encontrar um bom revendedor, ou vendedor no caso, sai bem mais em conta que aqueles pratos laminados durinho também, que serve bastante. Por quê? Eu gosto de mandar meus bolos nesses pratos durinhos. E também, dependendo da decoração, eu coloco uma embalagem de bolo plástica, para a pessoa levar melhor. Tem gente que manda só nesse prato, sem o bolo estar coberto. Já mandei várias vezes, não vejo problema nenhum. Se a pessoa está no carro, está fechado, enfim. Ou às vezes a pessoa quer levar já com o topper. Eu pergunto, vai colocar o topper? Quer levar o topper? Não, já decora para mim que eu não sei mexer com isso. Então fica difícil de você cobrir o bolo, correto? Mas quando é possível, se é uma escrita ou se é uma tampa alta de bolo, que eu uso aquelas básicas mesmo, aquelas plásticas, nem sempre dá para fechar, né? Então, mas mesmo sem a tampa, às vezes eu coloco nesse prato e ainda coloco no prato do bolo, porque a pessoa leva de uma forma mais segura, né? E eu falo, ó, chega na hora da festa, tira dessa embalagem plástica e deixa só no cake bird, né? Coloca no suporte que fica bem mais bonito. Mas eu vim fazer recentemente, tá? Você pode começar com os que vêm na loja de confeitaria e eu ainda uso da loja de confeitaria, porque às vezes acaba esses aqui, aí eu espero um tempo me organizar para pedir mais cake bird, mas assim, eu achei esse aqui foi muito bom. Inclusive eles mandam para o Brasil inteiro. Vocês podem me chamar lá, que eu posso mandar o contato do Instagram deles aqui, tá? Eles fazem personalizado com a logomarca, se já tiver a logomarca, eles fazem. Aí eu fiz um wave cake, tá? Tem um vídeo também ensinando o wave cake de uma forma mais calma, né? Mais devagar. Esse wave cake também dá um pouco de trabalhinho, mas é isso, com a prática a gente pega. Aí foi para a geladeira para descansar. Depois eu preparei um pouco de chantininho com preto, para ele ficar cinza, já que a cor ia ser prateada, que eu vou decorar. Eu peguei um pouco de chantininho separado, coloquei uma gotinha preta, né? Poderia ser um cinza mais clarinho, meio que ficou meio escuro, mas como eu vou, né, tingir depois com o pó, aí deu super certo. A escrita do bolo é como eu sempre falo, né? Tem gente que faz uma vez o nome e depois faz em cima de novo para ele ficar em relevo, né? Só que eu não gosto porque eu já tremo para fazer uma vez, então eu quero me livrar logo do nome. Não é que eu não gosto, eu amo o que eu faço, eu amo os desafios, né? Porém é uma parte muito tensa. Aí eu coloquei o tripé do lado contrário, né? E aconteceu. E eu tô deixando aí para vocês verem. Eu errei o nome da pessoa. Deu um branco na hora, na verdade, eu ia colocar o nome dele com o M no final. Eu acho que eu pensei que era uma marca de relógio, enfim. Mas o nome dele é Magno, com O no final. Nossa, já me deu nervoso, né? Porque isso, meu Deus do céu, é péssimo. Mas respirei fundo, né? Não pode deixar a peteca cair. Peguei uma faquinha e fui tirando onde eu errei, né? Claro que eu não ia tirar tudo. Nessas horas, se fosse chocolate, eu poderia pôr na geladeira, deixar endurecer e tirar com mais facilidade, com um palitinho, com a espátula, enfim. Mas chantininho é mais difícil. Aí eu fui passando a espátula para tirar o excesso de cinza, né? E até que não ficou tão ruim. A gente olhando assim, né? A gente sabe que errou, mas quando a gente entrega, a pessoa não vai saber, só quando ela assistir meu vídeo. Mas daí eu vim e fiz o O, porque seria só o Magno. Tem vídeos meus mostrando que eu sempre testo, né? Quando sobra chantilly, eu fico testando letras, testando coraçõezinhos. Tem vídeos aqui no YouTube mostrando como é que faz os coraçõezinhos, naqueles bolos vintage cake, né? Que tá na moda. E eu sempre guardo o que sobra e depois eu vou testar. E aí eu tô fazendo a hashtag, né? Que é 50 anos. Minha mão na frente, não dá pra ver, óbvio. Vocês me desculpem. Mas também misturo o nervosismo com tudo e saiu, né? Eu tava em dúvida qual lado que era a hashtag, mas saiu assim, também não iria mais trocar. E fiz o número 50. Nessa hora eu pensei, meu Deus, por que eu não fiz de papel? Mas no final deu tudo certo, pessoal. Inclusive eu fui até para essa festa, né? Eu não sei vocês, mas a gente que é convidada para a festa que a gente faz o bolo, a gente fica meio tensa, né? Diz aí se vocês gostam de ir para a festa que o seu bolo está lá.
acaba sendo o assunto da festa, né? Ah, é muito engraçado, mas tava uma delícia, viu? Sou suspeita em falar. E é isso, gente. O bolo foi para a geladeira para a letra firmar mais, né? Nesse caso, tem que deixar uns 20 minutos, 15 a 20 minutos ou mais tempo. Daí, eu diluí o pó prata, né? Com a solução alcoólica, poderia ser com cachaça, álcool de cereais, enfim, eu usei a solução alcoólica. Ele não pode nem estar muito mole, porque senão vai escorrer para a parte azul, e nem estar muito pastoso, e tem que ser um pincel bem macio. Inclusive, eu preciso comprar uns pincéis mais macios, mas eu uso este e me atende bem. Aí eu tirei meu bolo da geladeira, aí vai o trabalho de formiguinha. Com a mão bem leve, né? E a gente vai passando num pó que a gente diluiu e vai encostando na letra, que já tá geladinha, tá mais dura, né? Vai encostando levemente. Na hora que eu tava fazendo, dava a impressão que não tava ficando prateado, mas no vídeo ficou bem prateado mesmo. Porque a luz da minha cozinha é muito clara, inclusive eu preciso trocá-la. E eu não tenho uma iluminação muito boa. Era só o flash do celular também, que atrapalha um pouco da gente ver, mas olhando assim, ficou muito prateado. Nas fotos também ficaram lindas. Lá no meu Instagram tem todas as fotos dos meus trabalhos, tá? Eu espero que vocês me sigam lá, que eu vou seguir de volta, tá bom? E aqui eu vou adiantar um pouco, tá? Porque é um trabalho muito lento. Coloquei ainda a velocidade para vocês verem, mas é bem devagar mesmo. É só não ter medo, é pôr em prática que vai saindo tudo bem, né? E no final deu certo, o cliente amou. E é isso que importa, né, gente? São desafios a serem vencidos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Me segue aí, dá um curtir, compartilha para o YouTube entregar mais vídeo para vocês, para me incentivar a continuar postando, né? Minhas aprendizagens, porque são 7 anos, mas eu tô sempre aprendendo. E diz aí o que vocês querem aprender, deixa aí nos comentários ou me chama no Instagram que eu vou fazer questão de responder um a um, tá bom? E em breve postarei mais vídeos, tenho mais vídeos para postar de outras decorações. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, vou adiantar um pouco o vídeo para vocês verem o resultado final. Tchau!